Quero saber quem aí gosta dessa musiquinha que eu escolhi para abrir aqui os nossos vídeos do canal. E no vídeo de hoje eu vou falar justamente sobre isso, sobre trilhas sonoras. O que pode, o que não pode, onde encontrar, como fazer, que é uma coisa aparentemente simples, mas que vocês sempre me perguntam aqui. Então, vamos falar sobre isso. Vem comigo! Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal da Reverbera. Meu nome é Bárbara Falcão, sou jornalista, trabalho com rádio e com podcast há mais de 10 anos e esse tema de trilha sonora é um tema que eu adoro, sabe por quê? Porque a edição é uma das minhas partes preferidas de qualquer podcast. Então, eu acabei, até nos últimos tempos, me dedicando muito a projetos nessa parte de edição e eu acho que existem muitas possibilidades, né? A edição dá muitas possibilidades pra gente. Aqui no YouTube eu arranho muito na edição de vídeo, mas edição de áudio é uma coisa que eu realmente gosto e a trilha sonora, ela desempenha um papel primordial, né? Ela é um dos elementos que a gente tem quando a gente fala em elementos sonoros de um podcast. A gente pode até depois gravar um vídeo mais aprofundado sobre isso, né? Mas falando assim, a grosso modo, a gente tem a própria voz, né? Que é um elemento, a locução. A gente tem a trilha, que é um outro elemento. A gente tem as pausas, né? Que são os silêncios, que também são importantes. Temos os efeitos especiais e por aí vai. E aí, nisso também entra a questão de não usar exageradamente a trilha sonora. Tem podcast que usa do início ao fim. E aí fica a seu critério, fica ao critério dos seus ouvidos também, né? Para perceber o que você acha mais agradável. Vamos começar então falando sobre o que pode e o que não pode. Esses dias recebi uma pergunta aqui, um comentário perguntando se podia usar música comercial, né? Se existe ali um limite de 30 segundos, de 10 segundos. E eu começo te contando que não pode usar música comercial. Seja 10, seja 30 segundos, não existe esse limite para que você possa usar uma música aí de qualquer artista sem autorização. Aí você pode me falar, mas eu ouvi um podcast esses dias que tinha lá um pedaço da música. Realmente, pode ter passado batido pelas plataformas, mas o risco que você corre é muito grande e eu não sei se vale a pena. A plataforma pode derrubar seu episódio, às vezes até uma punição maior, derrubar seu podcast inteiro, enfim. Realmente não vale a pena e é uma questão justa até, né? Direitos autorais, não dá pra você sair usando qualquer música sem autorização. E aí a gente entra na primeira opção, né, de trilha, de como conseguir, como ter uma trilha, que é você pagar um músico para fazer uma trilha original pro seu podcast. Nossa, mas isso é muito caro, isso é absurdo. Não é tão caro assim. De fato, é um investimento que você vai ter que fazer, mas não é um valor tão absurdo assim. Jogando aqui um valor base, claro que isso pode variar para mais ou para menos, mas a partir de R$1.000 você consegue aí pagar um músico para fazer uma trilha exclusiva para você. Não vai ter que se preocupar com direitos autorais, com nada disso. A trilha vai ser sua, você vai usar à vontade no seu podcast. Investindo um pouco mais, você consegue ter mais de uma trilha, né? Você consegue ter de fato uma identidade sonora. Vamos supor 3 trilhas, uma para cada momento. Uma para abertura, uma para um quadro, uma para encerramento. Maravilhoso. Se você tiver dinheiro para investir nisso, seria a minha primeira recomendação. E se você tiver algum amigo músico, alguma amiga música, você pode até conseguir um desconto, conseguir aí um pacote, alguma coisa mais barata. Geralmente em projetos grandes, né, a gente contrata músicos exclusivamente para fazer essa parte da trilha sonora do podcast. Ah, mas eu não tenho isso tudo de dinheiro para investir no início do meu podcast, estou começando agora, quero alguma coisa mais acessível. O que você me recomenda? Olha, a gente tem bancos de trilhas que são o quê? Sites que você assina, você paga por mês e você tem acesso a milhares de trilhas sonoras e efeitos especiais e que vão te dar um resultado fantástico. E aí eu vou falar 2 dos meus preferidos, que eu uso, que eu costumo usar, mas você tem N opções, então pode pesquisar. Um que eu gosto muito e que as pessoas usam muito também no Brasil, que tá entre os mais baratos, é o Epidemic Sound. O valor que você paga por mês é R$39 e você tem acesso a milhares de trilhas, como eu disse, você pode pesquisar por modos, por tipos, inclusive ele tem uma playlist exclusiva que eu tava vendo esses dias só para podcast. Então tem vários tipos de playlists e se você for explorar ali o site, navegar, procurar, você vai achar muita coisa legal, tem efeitos especiais. Enfim, são N opções para você usar no seu podcast e o valor, vamos combinar, que não é tão alto assim, né? Uma das coisas que eu acho muito interessante do Epidemic Sound é que você consegue, se você gostou de uma trilha, você consegue baixar só um stem dela. Você consegue baixar ela por partes. Então, vamos supor, gostei muito dessa trilha, quero só a parte da guitarra, quero só a parte da percussão, quero só a parte do vocal, você consegue fazer isso. E aí você escolhe também o formato, se é MP3 ou Wave. São muitas opções, R$ 39,90 por mês. Outro site também que eu gosto muito, que também é o banco de trilhas, é o Artlist.
Ele tem um preço um pouquinho mais salgado, mas ele também tem uma variedade gigante de trilhas. Então, o valor que você vai pagar é $9 por mês. Aí vai depender de quanto tá o dólar, né? No momento da fatura, geralmente está em torno aí de R$5. Então, vai dar mais ou menos 50 e poucos reais por mês, dependendo do valor do dólar. E ele também dá essas opções todas que eu falei, né? Você consegue pesquisar por tipo, né? Tipo assim, documentário, suspense, mistério, relaxante. São muitas opções para você pesquisar, além dos efeitos sonoros que também tem. Então, essa questão do banco de trilhas vai ser mais uma questão de afinidade. Eu te aconselho a procurar bancos na internet, né? Esses dois são os que eu mais gosto, os que eu uso, mas você tem outras opções e dá para você entrar no site e dar uma explorada para ver o que te agrada mais. Outra opção que acaba sendo gratuita, mas não é acessível para todo mundo, é para quem tem iPhone, Mac, iPad, qualquer coisa da Apple. Tem um programa que chama GarageBand. É um programa de composição de trilha sonora. Também dá para montar nesse programa o próprio podcast. Então, ele é um programa onde você trabalha com várias trilhas, né? E ele te dá opções para você compor a sua própria trilha sonora. Então, às vezes, quando eu tô à toa, eu começo a explorar esse programa mesmo. Então, ele te dá algumas melodias prontas e te dá também a opção dos instrumentos. Você pode tocar violão, por exemplo. Se você souber tocar, você coloca lá que tom que você quer, você consegue fazer a nota direitinho. Tem um metrônomo lá para você escolher bem o tempo, né, da sua música. Enfim, dá para fazer uma música super profissional usando o GarageBand. Ele é um programa gratuito para quem tem sistema iOS. O que você vai precisar é de um pouco de tempo, né, para conseguir compor e construir essa música. E se você tiver algum entendimento de música, isso vai te ajudar demais. E uma coisa interessante é que, às vezes, um toquinho pronto dele ali, você consegue colocar ali no fundo, você consegue colocar numa vinheta, não precisa ser algo tão complexo assim, entende? E aí, nesse caso, você também não precisa se preocupar com direitos autorais. E, por fim, mas não menos importante, a gente tem o banco de trilhas do YouTube. É um banco gratuito, são músicas livres também de direitos autorais. Na minha opinião, é um banco um pouco menos robusto do que esses outros pagos que eu falei pra vocês, mas não deixa de ser uma opção. Se você não quer investir nada e quer ter ali uma vinheta, quer ter ali uma trilha para deixar seu podcast mais profissional, sem dúvida esse é o lugar. Então é só digitar no Google Biblioteca Trilhas YouTube que vai aparecer lá e você também pode pesquisar até achar a trilha que você gosta. É isso, sem muita complicação, é mais uma questão de escolha e disponibilidade financeira também, né? E o que eu posso dizer é o seguinte, dá para ter um podcast excelente sem contratar uma trilha sonora exclusiva, sem assinar um programa, só fazendo alguma coisa no GarageBand ou no YouTube ou alguma outra opção gratuita que você encontrar por aí. Essas são as opções que eu uso, são as principais do mercado e eu espero que você possa usufruir aí de alguma delas. Muito obrigada pela sua audiência, fique à vontade para se inscrever no canal, para comentar aqui embaixo o assunto que você quer que eu fale e também fique à vontade para conhecer o Manual do Podcast, o nosso e-book que te ensina a fazer um podcast do zero, um manual mesmo. Custa R$ 49,90, se você quiser comprar o link está aqui na descrição do vídeo. Uma outra forma de apoiar o canal, se você gosta do meu conteúdo, é se tornando um membro do canal, você paga ali um valor super baixo por mês, acho que é R$10 ou menos que isso, e aí seus comentários vão ter prioridade de resposta, você vai ter acesso a alguns conteúdos antes dos outros e o principal, você garante que eu vou continuar conseguindo postar vídeos aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.